Às 9h38 da manhã de 9 de novembro de 1979, bem no coração da montanha Cheyenne, no Colorado, cada alarme do Comando Aéreo Estratégico da NORAD começou a disparar simultaneamente. 220 ICBM soviéticos, em rota, para bater em território americano. 3 minutos. Era tudo o que os militares dos Estados Unidos tinham para decidir se lançavam o arsenal nuclear completo da nação ou se esperavam por uma confirmação. O problema? O presidente não estava disponível. A decisão caía nas mãos de homens olhando para telas de computador, assistindo um chip de 47 centavos destruindo o mundo. Bem, não exatamente um chip sozinho, mas você vai entender por que esse pequeno pedaço de silício vai te assombrar para sempre. A NORAD não é qualquer sala escura. Estamos falando do bunker mais secreto, mais blindado, mais paranoico de toda a América. Ficava a 2.000 metros dentro da Rocha Viva, protegido contra tudo que a União Soviética conseguisse lançar. Esse era o coração do sistema de detecção de ataque nuclear dos Estados Unidos. Aqui dentro, computadores rastreavam cada satélite soviético, cada movimento de foguete, cada respiração suspeita do outro lado da cortina de ferro. E em 9 de novembro, tudo disparou. Thomas Carroll, general de 3 estrelas, estava em comando da NORAD naquela manhã. Harold King, coronel, o número 2. Eles sabiam exatamente o que significava esse alarme. Se era verdadeiro, 80 milhões de americanos iam morrer em 30 minutos. Morrer. Não ferido. Não deslocado. Carbonizado. Evaporado. Apagado da existência enquanto dormiam ou tomavam café. Se eles esperassem para confirmar e fosse real, seria tarde demais. A resposta nuclear americana demoraria 20 minutos para atingir Moscou. Após 20 minutos mais, os soviéticos retaliavam. Fim do jogo. Mas aí está o peso impossível dessa decisão. Se eles lançassem agora, para se proteger, e a coisa toda fosse falsa, bem, acabava de começar a Terceira Guerra Mundial, com as mãos deles. Bilhões de pessoas morreriam porque 2 oficiais militares clicaram no botão errado. A história inteira seria sua culpa. Gerações nunca perdoariam. Ninguém perdoaria. Então eles tinham 3 minutos. 300 segundos para saber se o mundo terminava ou não. O protocolo era claro, ensaiado milhões de vezes em simulações que ninguém realmente queria que acontecessem de verdade. Primeiro passo, confirmação por satélite. Os EUA tinham satélites espiões em órbita, equipados com sensores infravermelhos que conseguiam enxergar o brilho de um lançamento de foguete de qualquer lugar do planeta. Se havia 220 ICBMs soviéticos no ar, os satélites veriam. Eles veriam aquele brilho branco quente cortando a da atmosfera. Os técnicos em Cheyenne Mountain digitaram os comandos. Segundos passaram. As imagens dos satélites começaram a chegar. Nada, nenhum foguete, nenhum brilho térmico. Nenhum ataque soviético. Os satélites viam um horizonte completamente vazio. Então, por que os computadores diziam que havia 220 ICBMs? Harold King sentiu aquele formigamento que vem junto com a adrenalina despencando de pura confusão. Estava olhando para o computador que sinalizou o ataque, depois para o satélite que dizia que não tinha ataque nenhum. Uma delas estava mentindo. Ou os dois estavam loucos? A resposta veio em forma de escalada. Se não era possível ver os foguetes por satélite, talvez fossem foguetes de baixa altitude que os sensores orbitais conseguiam escapar. Improvável. Improvável demais. Mas em tempos de guerra potencial, você segue cada pista, por menor que seja. Eles acionaram os radares de solo. Aqui vinha o teste de ouro. Se havia 220 ICBMs soviéticos realmente voando para o território americano, todos os radares de vigilância pelo país inteiro teriam que vê-los. Não tinha como 220 objetos gigantes cruzarem o Oceano Ártico e o espaço aéreo norte-americano sem deixar um rastro radar magnificamente brilhante. Os radares começaram a responder, completamente limpos, nada, nenhum sinal, nenhum eco. Apenas o ruído normal do céu, aquele chiado constante de interferência que os radares sempre fazem. Agora sim, o pânico ficou real. Porque se um satélite estava errado, ok, equipamento falha. Mas se os satélites, todos os radares de solo do país inteiro, e até o bom senso da física diziam que não tinha nada no ar, então o computador de detecção havia falado uma mentira bem grande. Uma mentira que poderia ter custado a vida de bilhões. A essa altura, o sistema inteiro havia entrado em modo de escalação completa. Em bases aéreas por todo o país, pilotos de bombardeiros B-52 começaram a correr para suas máquinas. O protocolo era claro. Se NORAD grita ataque, você sobe para o ar com suas armas nucleares em menos de 15 minutos, ou perde a chance para sempre. Esses pilotos treinavam para esse momento exato suas carreiras inteiras. Era o que eles existiam para fazer. E agora, finalmente, estava acontecendo. Os motores dos B-52 começaram a rodar. Tripulações subindo pelas escadas de embarque.
Vidas sendo vividas como se fossem os últimos minutos. Conversas apressadas, beijos rápidos antes de partir, aquele tipo de coisa que você só faz quando acredita que pode não voltar. Eles estavam escalando, literalmente decolando, com armas nucleares, porque um chip dentro de um computador em Cheyenne Mountain disse que o mundo estava terminando. Mas em Cheyenne Mountain, Harold King, um coronel que tinha responsabilidade por bilhões de vidas, estava olhando para números que não faziam nenhum sentido. Estava olhando para um sistema que estava gritando ataque quando absolutamente tudo mais dizia paz. O satélite dizia paz. O radar dizia paz. Até a lógica básica dizia paz. Então ele fez aquela pergunta que ninguém em seus sãos juízos conseguiria fazer. E se os computadores estivessem errados? Thomas Carroll, o general de 3 estrelas, enfrentou aquele dilema impossível para vencer. Confiar na máquina ou confiar no instinto? Confiar na tecnologia que foi desenvolvida, testada e blindada para ser infalível? Ou confiar naquele sentimento ruim que todos ali sentiam de que algo estava errado? Ele escolheu confiar no instinto. Ele ordenou que esperassem. Ordenou que as verificações continuassem. Ordenou que as equipes de diagnóstico rasgassem aquele computador para descobrir exatamente o que diabos estava acontecendo dentro dele. E os pilotos continuaram subindo. Ou continuariam subindo até receberem ordem de abortar. Porque em tempos de guerra potencial você não congela. Você se prepara. Você escalona. Você assume o pior até estar completamente certo de que o pior não está acontecendo. Os minutos passavam. 4 minutos agora desde o alarme inicial. 5 minutos. A margem de segurança se aproximava do fim. Se era real, em breve seria realmente tarde demais. Então chegou a confirmação final. Não era real. Todos os sistemas independentes confirmaram. Não havia ataque. Nenhum. O radar estava claro. Os satélites estavam claros. Os procedimentos de verificação cruzada confirmavam. Era um falso alarme. Foi quando a pergunta verdadeira começou a tomar forma naquele bunker. Se não havia nenhum ataque, se toda a tecnologia independente dizia que o céu estava limpo, então por quê? Porque aquele computador havia gritado apocalipse. Porque ele havia quase detonado a guerra. O general Thomas Carroll, vendo o pânico começar a se transformar em curiosidade, fez aquela pergunta que mudaria tudo naquele bunker. O que acionou esse alarme? E o que eles descobririam nos próximos 15 minutos seria tão assustador quanto a possibilidade de um ataque real. Talvez até mais. Porque revelaria que a defesa nuclear dos Estados Unidos tinha uma vulnerabilidade que ninguém era capaz de sequer imaginar. Às 9 horas e 41 minutos, as telas ficaram pretas. Nenhum míssil, nenhum ataque. Mas a pergunta permanecia. O que acabou de acontecer? E mais aterrorizante ainda, poderia acontecer novamente? Durante aqueles 3 minutos que pareceram uma eternidade, o sistema NORAD havia declarado guerra a um inimigo que não existia. Os protocolos de resposta foram ativados. As bases de bombardeiros saíram do solo. E depois tudo parou. O silêncio retornou. Mas o silêncio é apenas a ausência de barulho. O que ficou foi muito pior. A certeza de que ninguém sabia por quê. Dentro de minutos, o comandante do CORAD acionou um procedimento que poucos na história militar americana jamais haviam presenciado. Não era um protocolo de contra-ataque. Era algo mais raro, mais desesperado. Um protocolo de investigação técnica em tempo real. Porque se aquele alarme falso tivesse durado apenas 3 segundos a mais, se o presidente tivesse autorizado o contra-ataque em vez de hesitar, a história seria muito diferente. A história seria um cemitério radiativo. Às 9h47 da manhã, começou a verdadeira batalha. Não era uma batalha contra mísseis soviéticos. Era uma batalha contra o desconhecido, armada com lógica e engenharia. Os técnicos do CORAD tinham uma vantagem. O sistema ainda estava funcionando. Os dados ainda estavam fluindo. Os computadores ainda estavam processando. Tudo o que eles precisavam fazer era encontrar a agulha no palheiro. A agulha estava em algum lugar em uma rede que se estendia do norte do Canadá até o Oceano Ártico, passando por centenas de estações de radar e satélites de vigilância. A agulha era uma falha. Uma pequena, microscópica falha que havia colocado em marcha uma máquina de morte. A arquitetura do BEMELS era um feito de engenharia que resistiria a quase qualquer coisa. Redundância sobre redundância. Verificação sobre verificação. O sistema estava projetado para ser à prova de falhas. Canais de comunicação múltiplos. Processadores em paralelo. Estações de detecção em diferentes localizações. Se uma estação fracassasse, 3 outras assumiam. Se um satélite cessasse de transmitir, outros 3 continuavam. Os engenheiros haviam pensado em tudo. Ou assim eles acreditavam. Às 10 horas da manhã, enquanto a máquina de guerra americana ainda rumava em um estado de incerteza, o primeiro relatório chegou.
Os satélites de defesa aérea relataram uma mudança nas suas telemetrias. Algo havia se alterado na sequência de dados que eles estavam recebendo. Não era um ataque. Era algo menor. Algo técnico. E isso, de forma estranha, foi mais assustador do que qualquer ataque. Os engenheiros começaram a fazer uma pergunta metódica. Se não foi um satélite, o que foi? O sistema de satélites estava funcionando normalmente, mas as informações que transmitiam estavam sendo interpretadas de forma incorreta. Ou melhor, estavam sendo retransmitidas de forma incorreta. Havia um intermediário, um sistema de retransmissão, um ponto entre o sensor e a mente humana onde a informação poderia ser corrompida. Às 10h30 da manhã, técnicos no Cheyenne Mountain, sob a supervisão do coronel Robert Iskovich, NORAD, em Colorado Springs, começaram a revisar os logs de software dos computadores de processamento de dados. Os computadores não mentem. Os computadores apenas processam. Se eles processaram uma ameaça que não existia, então a informação que eles receberam foi falsa. A pergunta era: onde essa informação falsa havia entrado no sistema? A resposta estava em 2 lugares: ou no hardware que capturava os dados originais, ou no software que os processava. Os engenheiros escolheram o caminho mais lógico primeiro. Assumiram que era software, uma linha de código que estava interpretando mal uma sequência de bits, uma instrução de processamento que havia sido ativada quando não deveria ser, um bug dorminhoco em um programa que só despertava em certas condições específicas. Eles procuraram por horas, revisaram milhares de linhas de código, testaram cada subrotina de processamento e encontraram nada. O software estava limpo, estava funcionando exatamente como projetado, o que significava que o problema não era o que o computador estava fazendo com a informação. Era a informação em si que era falsa. Às 11 horas da manhã, o foco mudou para os sistemas de comunicação que conectavam as estações de detecção aos centros de processamento. Havia múltiplos canais, múltiplas rotas, múltiplas redundâncias. Um sinal vinha de um satélite, era recebido por uma estação terrestre em Point Barrow, Alaska. Depois era retransmitido via satélite de comunicação para o Cheyenne Mountain, em Colorado. Se houvesse interferência em qualquer ponto dessa cadeia, o sinal poderia ser corrompido. Os técnicos começaram a traçar o caminho do sinal, passo a passo, verificando cada estação de retransmissão, testando cada componente eletrônico, procurando por interferência de rádio, queda de voltagem, circuitos soltos, procurando por evidência de que alguém ou algo havia sabotado o sistema. Nada. Às 12h30, o tenente James Paulson, especialista em sistemas de comunicação, em Cheyenne Mountain, estava praticamente extenuado. Ele havia revisado cada entrada e cada saída. Havia testado cada conexão. E tudo funcionava. Tudo estava exatamente como deveria estar, exceto que não estava. Foi então que ele viu algo que todos os outros tinham perdido. Uma discrepância mínima nas telemetrias de sincronização do sistema de retransmissão por satélite. A tempo exato em que o falso alarme havia sido disparado, havia uma variação microscópica no pulso de sincronização. Uma variação que deveria ser impossível. Uma variação que sugeriu que o sistema de retransmissão havia tido um microglitch, uma falha mínima, medida em milissegundos. Uma falha tão pequena que deveria ter sido corrigida automaticamente pelos mecanismos de verificação. Mas não foi. Às 2h47 da tarde, o engenheiro Robert Patterson, especialista em componentes de hardware de retransmissão, em Cheyenne Mountain, estava revisando as especificações eletrônicas do sistema de retransmissão quando viu algo que o fez congelar. Um componente específico, um circuito integrado de comunicação, um chip, um simples chip de silício que custava 47 centavos na época. O chip era um componente comum, usado em centenas de aplicações militares. Ele funcionava como um decodificador-codificador, traduzindo sinais analógicos em dados digitais e de volta. Era um trabalho simples, um trabalho que aquele chip havia feito milhões de vezes sem problema algum. Mas em um número ínfimo de unidades, em uma ínfima porcentagem dos chips produzidos naquele lote específico de fabricação, havia um defeito de fabrico, uma imperfeição microscópica no silício. Uma imperfeição que causava uma falha intermitente quando o chip era submetido a uma sequência específica de comandos de processamento. E naquele dia, naquele momento exato, naquela janela de tempo específica, aquele chip defeituoso havia sido ativado com exatamente essa sequência de comandos. Ele havia falhado durante apenas 2 milissegundos. Apenas 2 milissegundos para corromper os dados que estavam sendo processados. Apenas 2 milissegundos para o sistema interpretar aquela corrupção como a assinatura espectral de mísseis intercontinentais soviéticos. Apenas 2 milissegundos para colocar em marcha a máquina de morte mais formidável da história humana. O chip mais sofisticado da história humana,
Um sistema de defesa que poderia observar o espaço intergaláctico havia quase lançado 1000 ogivas nucleares em 3 minutos. Tudo porque um fabricante, em uma fábrica em Taiwan, havia deixado uma imperfeição microscópica em um transistor que custava menos que uma xícara de café. A verdade havia sido encontrada, mas a verdade levantava uma pergunta muito mais terrível. Se aquele chip havia falhado, quantos outros chips iguais poderiam falhar? Quantas outras falhas silenciosas estavam dormindo nas redes de defesa do mundo? Enquanto Patterson colocava aquele chip defeituoso sob o microscópio eletrônico, confirmando a falha estrutural, o tenente-coronel Ed Adair, coordenador de avaliação de sistemas críticos, em Cheyenne Mountain, estava já fazendo uma pergunta que se espalharia rapidamente através de todas as divisões de engenharia militar dos Estados Unidos. Quantos sistemas críticos estão rodando com aquele mesmo lote de chips? A resposta chegou antes do pôr do sol. 47. 47 sistemas críticos de defesa nacional estavam usando aquele exato lote de componentes. 47 pontos onde a mesma falha poderia estar dormindo, esperando pela sequência certa de comandos. A notícia correu de divisão em divisão, de engenheiro em engenheiro, de comissão em comissão. Dentro de horas, o Pentágono havia emitido uma ordem: encontrar cada chip daquele lote, inspecionar cada unidade e substituir cada uma que mostrasse qualquer sinal de instabilidade. Não importava o custo. Não importava o tempo. O mundo não podia sobreviver a outro acaso de 2 milissegundos. Mas a verdade mais profunda não era sobre chips. A verdade era sobre confiança. Como você confia em um sistema que quase terminou a civilização humana por causa de um componente de 47 centavos? Como você acorda todos os dias sabendo que você vive na sombra de máquinas que estão separadas de você apenas por camadas de redundância e que aquelas camadas de redundância quase falharam completamente? A pergunta que os engenheiros não conseguiam responder não era técnica, era existencial. Até dezembro de 1979, cada um dos chips defeituosos havia desaparecido. 6 semanas. 47 sistemas críticos. Reposição total. Os engenheiros trabalharam nos bastidores, silenciosamente, metodicamente, removendo cada componente de 047 que poderia falhar novamente. Mas o verdadeiro conserto não era hardware, era doutrina. A 3 de janeiro de 1980, o Pentágono emitiu sua diretriz. Não era classificada como segredo, mas ecoou através de cada sala de comando nuclear nos Estados Unidos. A ordem era inequívoca. Nunca mais computadores sozinhos teriam autoridade de lançamento. Os sistemas de alerta inicial precisariam de múltiplas camadas de verificação. Satélite, radar, observação humana. Uma única máquina não bastaria. Uma única falha não poderia terminar o mundo. Os oficiais que haviam desafiado a automação, aqueles cujos instintos diziam: espera, verifica, foram rapidamente vindicados. Eles não eram paranoides. Não eram insubordinados. Eram humanos cujo julgamento havia se interposto entre a humanidade e o apocalipse. O Pentágono reconheceu isso silenciosamente. Nenhum comunicado de imprensa, nenhuma celebração pública. Apenas a mudança, quieta mas absoluta, na forma como a América confiava em suas máquinas de defesa. O coronel-tenente responsável pela verificação em Cheyenne Mountain recebeu uma comenda discreta. Seus arquivos foram marcados com um asterisco invisível. O tipo que significa: este homem fez julgamentos críticos sob pressão extrema e acertou. Não havia aplauso. Mas havia reconhecimento, nos corredores do poder, de que o instinto humano ainda importava. Os engenheiros, entretanto, já estavam adiante. Enquanto os políticos discutiam doutrinas, as equipes técnicas implementavam redundância tripla em sistemas de alerta em todo o país. Satélites SIGINT capturavam sinais inimigos. Sistemas de radar de solo confirmavam lançamentos. Observadores humanos com acesso à inteligência de imagem validavam detecções. Nenhum desses 3 sistemas poderia estar errado simultaneamente. Era tecnicamente impossível, a menos que toda a inteligência que a América possuía fosse simultaneamente comprometida. E se esse fosse o caso, nenhuma quantidade de chips perfeitos importaria. A implementação dessa mudança foi radical. Dentro de 6 meses de janeiro de 1980, cada centro de comando estratégico americano havia integrado verificação cruzada humana em seu protocolo de lançamento. Os pilotos que descolavam em resposta a alarmes agora faziam isso sob ordens que passavam por no mínimo 2 oficiais de verificação independentes. O tempo de resposta ficou ligeiramente mais longo, alguns segundos críticos perdidos. Mas aqueles segundos eram o preço de sobrevivência. A palavra espalhou-se através de canais diplomáticos que normalmente não se falavam durante a Guerra Fria. Os aliados da OTAN receberam informações limitadas. Houve um incidente,
disseram os americanos cuidadosamente. Implementamos safeguards adicionais. Talvez vocês considerem o mesmo. Não era colaboração. Era sobrevivência mútua, disfarçada em linguagem corporativa. Dentro de 2 anos, cada potência nuclear da OTAN havia adotado protocolos de verificação múltipla. Reino Unido, França, Alemanha, Canadá. Todos implementaram camadas de verificação que exigiam mais do que computadores afirmarem que o ataque havia começado. Precisavam de confirmação humanizada. Precisavam de ceticismo institucional. Os soviéticos aprenderam sobre o incidente através de canais que nunca foram totalmente divulgados. Espiões, talvez. Desertores que carregavam documentos. Ou simplesmente a informação vaza através daquela forma misteriosa como inteligência militar sempre vaza. Seja como for, o sistema de alerta soviético também foi retrofitado com verificações cruzadas humanas. Não porque os soviéticos confiavam nos americanos, porque ambos os lados reconheceram que máquinas sozinhas não poderiam ser confiadas com o poder de destruir civilizações. Uma ironia extraordinária pairava sobre tudo isso. Um chip de 0477, um componente tão trivial que seus custava menos que uma xícara de café, havia forçado uma redesenha de doutrina nuclear que custou bilhões. Os engenheiros fizeram contas rapidamente. A implementação completa de Triple Redundancy em todos os sistemas de alerta americanos, a reestruturação de protocolos de decisão, a integração de verificações humanas em circuitos de automação antes isolados, tudo junto chegava a mais de 12 bilhões de dólares em despesas de modernização. 12 bilhões para fixar o que um chip de 47 centavos havia quebrado. O Pentágono, em documentos que permaneceriam classificados até 1997, reconheceu isto explicitamente. Quando os registros foram finalmente liberados através de uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação, os analistas descobriram o seguinte, em um memorando de 1980. A detecção de falha de componente de estado sólido revelou vulnerabilidade crítica em arquitetura de automação de defesa. Recomendação: integração de verificação humana redundante em todas as decisões de lançamento. Implementação estimada: 3 bilhões. Apenas isso. Poucas palavras. Mas dentro delas estava a admissão de que máquinas honestas podem falhar, que a automação confiável pode ser ilusória e que quando máquinas controlam morte em escala global, julgamento humano permanece irreplaciavelmente valiosa. O incidente também evitou outros desastres. Registros declassificados mostram que entre 1980 e 1985, houve pelo menos 3 falsos alarmes subsequentes em sistemas de alerta americanos. Em cada ocasião, as novas protocolos funcionaram precisamente como projetadas. Um satélite transmitiu dados suspeitos. Um radar confirmou. Um humano, um oficial cujo julgamento foi informado tanto por protocolos quanto por experiência, disse: "Isso não parece certo." As máquinas foram revistas. Os registros foram validados. Nenhuma escalada ocorreu. Nenhuma aviação de bombardeiros foi descolada. Nenhum general levou opções de lançamento ao presidente. A reputação da automação foi humilhada, mas a segurança do mundo foi restaurada. Essa história permaneceu classificada até 1997, quando documentos foram liberados sob solicitações FOIA. Jornalistas e historiadores militares ficaram chocados. Um chip de 047. 7 minutos. Toda a estrutura de dissuasão nuclear havia estado dependendo de um componente que custava menos que um pastel português? A reação foi universal. Como é que a defesa nuclear de um superpoder poderia ser tão frágil? A resposta era desconfortável. Porque sistemas complexos, sistemas que precisam processar informação mais rápido que qualquer humano poderia ler, dependem inevitavelmente de componentes minúsculos. Estes componentes falham. Às vezes falham de formas que ninguém previu. E quando esses sistemas controlam armas que podem destruir cidades, vulnerabilidade não é um detalhe técnico. É uma questão existencial. No final, a lição não era sobre chips. Era sobre confiança. Como você constrói fé racional em máquinas enquanto mantém julgamento humano como último recurso? Como você permite que a tecnologia proteja você sem permitir que ela destrua você? Como você aceita a automação enquanto preserva ceticismo? Os engenheiros responderam construindo sistemas onde máquina e humano se verificam mutuamente. Onde nenhum pode agir sozinho. Onde a paranoia institucional é arquitetura, não patologia. 45 anos depois, essa mesma lógica segue mantendo armas nucleares seguras. Não porque máquinas sejam confiáveis, esse incidente provou que não são, mas porque máquinas e humanos juntos criam algo que nenhum consegue sozinho. Humildade. Humildade sobre tecnologia. Humildade sobre capacidade de predição. Humildade sobre o poder que delegamos a componentes de silício.
Tudo começou a 9 de novembro de 1979, às 9h38 da manhã, quando alarmes explodiram em Cheyenne Mountain. 220 CBMs inimigos. 3 minutos para decidir. 3 minutos para mudar a história. Aos 9 minutos e 41 segundos, o mundo foi salvo por um chip que falhou, e pelos homens que tiveram coragem de questionar o computador que quase o terminou.